Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí a todos, certo? Hoje, né, dia de TCC, lembrando que estamos na véspera aí da Semana Santa, né? Então desejo aí para vocês bom, né, boa Páscoa e essa semana seja repleta, né, de saúde e realizações, tá certo? Sexta-feira não teremos aulas, né, nesse momento, então logo não teremos um encontro, né, de sexta-feira, tá? Porque é feriado. Relacionado à nossa disciplina, foi necessário estender alguns prazos, porque a pedido de alguns alunos, certo? Eu não recebi, né? Muitos alunos não me mandaram tema, não mandaram nada, né? Então eu tô matriculado na disciplina e aí está faltando exatamente essa demanda, certo? E aí, com isso, né, alguns já me anteciparam, né? Então, alguns já me encaminharam até o aceite do orientador, já tinha falado com o orientador, o aceite e tudo. E com isso eu peguei, né, também abri hoje, né, o envio via o SIGA dessa carta de aceite, né? Para quem já entrou em contato com o professor, já está bem adiantado, né? Então eu peço, né, quem já tem essa carta de aceite, né, conforme as orientações que a assinatura deve ser pelo GovBR, já podem, né, ir colocando lá, né, essa carta de aceite lá no SIGA, né? Eu coloquei aqui a data 8, eu vou até estender mais, certo? Eu vou até abrir agora aqui, tentar estender um pouco mais, né, do que a data limite do dia 8, certo? Vou botar até o dia 17, certo? Essa data limite de entrega dessa carta de aceite. Também falei para vocês na semana passada que eu ia marcar uma reunião com os professores. Não marquei essa reunião, pois ainda falta alunos me enviar o tema, né? Não está fechado ainda, né? Então, devido a isso, ainda não marquei essa reunião com os professores, certo? Eu só abri aqui exatamente a relação de quem já me encaminhou e quem está faltando, né? Pessoal, assim, né? Então, eu peço gentilmente, né, quem ainda não me encaminhou tema, né? Eu peço gentilmente que vocês encaminhem o mais rápido possível, tá bom? Pois eu preciso fechar, né, essa demanda, certo? Deixa eu só contar aqui quantas pessoas ainda não me encaminharam corretamente o conteúdo, certo? Aqui pedido. Só um minutinho. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, ainda faltam 5 pessoas me encaminharem, né, o que foi pedido, exatamente o tema, o objetivo, né? Se tiver já falado com um orientador, com algum professor, me encaminhar também esse nome, né? Então, faltam 5 pessoas, certo? O prazo eu estendi até a próxima semana, dia 8. Então, eu peço que vocês façam isso o mais rápido possível para poder marcar com os professores, aqueles que ainda não falaram com nenhum orientador, nenhum professor, para a gente tentar alinhar essa orientação, tá certo? Principalmente para a próxima semana, tá ok? Então, eu peço gentilmente que vocês façam isso o mais rápido possível, ok? E aí, de acordo com o nosso cronograma, eu vou entrar na aula de hoje, né? Então, de acordo com o nosso cronograma, a gente vai dar aula, vai falar sobre introdução. Essa aula está gravada. Sei que hoje, né, poucas pessoas aqui compareceram, né? Mas vai ficar disponível aí essa aula, a aula de hoje.
Então, eu vou compartilhar aqui com vocês exatamente essa apresentação da aula de hoje. Só um minutinho. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do introdução, porque que é importante uma introdução, né? Já porque o nosso modelo de trabalho, né, ele é modelo de artigo, né? Então tem uma introdução, né, tá ali cabível. E aí vamos falar sobre esse assunto na aula de hoje, tá? Só um minutinho aqui. Mardoni, você conseguiu falar com o Rafael? Deu certo aí, Mardoni? Marcondes, né? Mardoni não, Marcondes. Oi, professor. Você conseguiu falar com o Rafael? Deu certo? Deu sim, professor. Conversei com ele. Aí o tema foi sugestão dele, que eu até enviei para o senhor aí no fórum. Aí eu já pesquisei alguns artigos que até me ajudaram a responder lá que eu precisava definir o objetivo principal do meu trabalho. Aí eu já dei início aos trabalhos, né? Para começar a escrever meu TCC com base nos artigos que eu pesquisei. Eu estou em busca de mais referências. Pronto. Eu também já disponibilizei na data de hoje, né, lá o espaço para colocar a carta de aceite, né? Então depois você encaminha, você assina, né, coloca lá, encaminha para ele, tá certo? Aí depois você anexa aí no cigarro, tá ok? Certo, professor. Vou Já encaminhar tem para esse ele espaço hoje. lá. Tá bom. Foi bem, então como eu estava me referindo agora há pouco, né, a gente vai dar um pouco nortear o que seria a introdução, certo? Então, a temática da aula de hoje é exatamente falar sobre uma estrutura, né, e a relação da introdução no trabalho acadêmico, né, principalmente no trabalho de conclusão de curso, né, a sua importância. E no formato do nosso curso, né, que é no formato artigo, ele traz, né, além do respaldo, né, introdutório, né, que você vai resumir, né, ali seu trabalho, ele a primeira aparência, né, sobre o conteúdo que vai ser abordado ali seu trabalho, certo? Então, só de forma didática, né, a gente falou na aula passada, principalmente relacionado na quarta-feira da semana passada, a gente falou sobre plágio, né, falamos sobre modalidade de plágio, a importância, né, de não plagiar, né, apesar que, dependendo, seguindo e citando corretamente, você não se enquadraria, né, na lei dos direitos autorais. E falamos, né, que hoje em dia, devido à tecnologia, é muito mais fácil você distinguir um plágio, né? E aí, todo cuidado é pouco, né, para essa relação de plágio, né? Então, na aula de hoje, o objetivo principal é compreender a estrutura e a função da introdução, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso, desenvolvendo a capacidade de elaborar contextualização, objetivo, justificativa e relevância de forma clara, coerente e fundamentada, principalmente trazendo, né, outros trabalhos que venham fundamentar cientificamente o assunto que você vai abordar no seu trabalho, ok? A estrutura, né, da nossa explanação dessa aula vai ser a importância da introdução, uma estrutura da introdução, contextualização do tema, objetivo e justificativa e relevância do uso, né, no seu trabalho. Então, a primeira relação, né, quando a gente fala da importância da introdução, certo? E aí eu até trago aqui, como é que você faria, né, se quisesse apresentar, né, em um tempo curto, né, e dar ênfase
a sua pesquisa, né? Como é que você faria? Certo? Eduardo, Marconi, como é que você se explicaria em poucas palavras, né, a alguém que não conhece o seu trabalho? E aí? Eu explicarei de forma bastante objetiva, né, professor? Assim, é como ter até uma técnica chamada pitch, né? Pitch, que é para você poder fazer a comercialização do produto que você está vendendo, ou é uma técnica de apresentação, onde você rapidamente fala, né, sobre, em, no caso aí é 2 minutos, um tempo menor ainda, né? Faria justamente as palavras-chave, né? Em cima das palavras-chave, fazer a explanação em cima do trabalho que ia ser apresentado. Porque no caso, por exemplo, do meu, seria justamente a questão do curto-circuito, né? A situação de excesso de energia, né? Perdas, né? A questão do armazenamento, né? E utilização das baterias, né? Exatamente. Exatamente. Já porque, assim, eu não conheço relacionado aí para marketing, né? Relação o pitch que você, né, comunicou. Mas o contexto da introdução é exatamente você trazer em poucas palavras, né, um geral do assunto que você está abordando, certo? E aí você, Marconi, como é que você faria aí para apresentar um Professor, trabalho de pesquisa seu em 2 minutos? professor destacaria basicamente o impacto, né, que a geração fotovoltaica ela vem gerando na nossa rede. A gente que sabe que é um impacto muito grande. Com o passar dos anos, vai ser uma coisa comum. Muitas casas vão gerar energia solar, energia através de placas fotovoltaicas, e a gente sabe que a rede ela tem que se adequar, ela vai ter que aguentar uma alta tensão que vai ser provocada por essas placas. Aí eu destacaria também que isso, além desses efeitos técnicos, pode provocar algum problema, talvez econômico ou social, que é justamente o que eu quero pesquisar através de outras fontes, se vai ter outros fatores, além desses impactos técnicos, que pode contribuir para essa distribuição de energia que está sendo muito comum no nosso cotidiano, principalmente aqui no Nordeste brasileiro. Ok, beleza. Então, só para a gente, né, eu deixar aqui bem forçado a, a importância, né, da introdução. Então, a ideia da introdução é um texto panorâmico, que foca o leitor a conhecer de forma abreviada o objetivo do seu trabalho. Além disso, as razões que levaram você a pesquisar aquela fonte que você está se aprofundando, dando foco principalmente, né, em estudos anteriores, né, trazendo citações desses estudos, e quanto mais atualizado aquele estudo, mostra ao leitor que você está por dentro das mudanças e a importância do que o seu assunto traz para a pesquisa. Certo? Então, por isso que é interessante você trazer autores, né, atualizados. Certo? Então, segundo Almeida, né, 2011, bem atualizado aqui como de referência, a introdução deve ser concisa e objetiva, apresentando o tema, o problema, né, o assunto que está sendo abordado, trazendo também dentro dessa introdução a justificativa que levou você, né, a fazer essa pesquisa, né, como o Mardoni disse aqui, que é um gargalo, né, das energias, principalmente a energia fotovoltaica, a distribuição dessa energia, né, em rede, certo? A mesma coisa acontece com o Eduardo, né? Como o foco dele aqui é as baterias, né? Exatamente porque deixa para trazer, e aí, claro, né? Como as baterias cada vez estão se tornando viáveis, né? Uma forma de você não ter esse problema de distribuição, né? É armazená-las. Então, aí é uma justificativa, né? Você vai trazer os prós
nessa justificativa também os contras, que toda e qualquer pesquisa, qualquer assunto tem os seus contras. Você também pode trazer os contras dentro da introdução, certo? E aí, dentro da introdução, você também pode abordar, né, a metodologia ali, certo? Como é que vai trazer, né, como parâmetro atualizado a metodologia que você vai adotar, nesse caso, seja a mudança de metodologia de pesquisa, certo? E uma breve e profunda fundamentação teórica, né, sobre aquele assunto que você está abordando, certo? Trazendo autores da área e cada vez mais atualizados. Certo? E aí uma boa introdução, né, ela sempre vai representar a parte inicial do trabalho, né, no qual deve ser apresentado a delimitação do tema, os objetivos da pesquisa, os elementos necessários para situar, né, o estudo, né, no seu contexto geral. Certo? Então, uma introdução ela bem coesa, certo? Para o nosso caso, do nosso artigo, né, como eu até disse para vocês, é interessante que ela seja mais de uma lauda e meia e menos de 3 laudas, certo? Então, fica aí entre 2 laudas, né, 2 páginas, seria interessante, certo? Essa introdução. Duas e meia, certo? Porque aí você consegue abordar com maior clareza, né, essa relação do seu assunto. E aí, né, como qualquer introdução, vai ter os pilares fundamentais, né? Um deles é exatamente a contextualização do tema, o objetivo, justificativa e relevância. Então, sempre você vai seguir esse contexto aqui, né, dos pilares. Primeiro, você vai contextualizar o tema, né? Porque que ali, vamos supor, trazendo aqui para o biodiesel, né? Vou trazer aqui para a minha demanda, né? Se eu vou falar de biodiesel, então eu vou dizer por que o biodiesel é importante. Então, devido aos combustíveis fósseis que vêm, né, ao ser utilizado na queima, no seu uso, vem emitindo, né, na atmosfera gás de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono. E aí, essa fonte é altamente prejudicial, né, à sustentabilidade do planeta, à sustentabilidade do ecossistema. Então, é necessário você usufruir de fontes renováveis. Então, o biodiesel se enquadra, né, numa fonte que está sendo renovável e sustentável, porque utiliza fontes na sua matéria-prima como fontes do ciclo do carbono, né? Aí você vai vindo, né? E aí qual o objetivo principal do uso do biodiesel? Qual o seu objetivo? Então você diz o objetivo do trabalho, justifica, né? Através de outros estudos, né? A pesquisa daquele trabalho e a relevância do seu trabalho para a sociedade. Né? Por exemplo, o meu trabalho tem como finalidade produzir biodiesel de óleos residuais. Então, esse trabalho é relevante por quê? Porque ele vai trazer, né, além de diminuir o descarte incorreto daquele óleo residual, ele vai produzir um combustível que vem complementar a cadeia, né, e a transição energética no Brasil. Então, é uma justificativa, é uma relevância. E aí, esses pilares, ele tem que se enquadrar, né, e ser, principalmente nessa ordem. Certo? Claro, você não vai colocar lá contexto do tema, você não vai colocar lá necessariamente objetivo, né? Você não vai colocar lá justificativa, né? Literalmente nessas palavras. Mas na ordem literária, né, ela vai se enquadrar, né, nesse cronograma, né, nessa ordem aí. Certo? Do ponto de vista, né, lógico, né, e cronológico, você vai, claro, isso é um ciclo, esse ciclo ele tão amarrado entre ele, né? E aí, de acordo com Ganga, né, primeiramente, você vai envolver o pesquisador, né, nesse ciclo, certo? Aí, deixa eu só colocar aqui, né, então, depois, né, nesse ciclo, você vai ter
a definição do problema, né? Que seria exatamente o seu tema, né? Então, você vai definir ali o seu tema, então você vai relacionar para sua pesquisa a partir desse tema. Certo? Então, definição do método, também da pesquisa, está relacionado com a definição do tema, então está alinhado, certo? Como é que você vai fazer para conseguir, né, relacionar esse problema, ok? Depois da definição do problema, você vai ter a pesquisa, né, através do levantamento teórico. Então, antes de você se aprofundar, né, sobre a sua pesquisa, você vai fazer o levantamento teórico, como o Marcondes acabou de dizer, né, já pegou alguns artigos. Então, nesses artigos, que é exatamente essa pesquisa do levantamento bibliográfico, né, que é o levantamento teórico, você já vai agregando conhecimento sobre aquele assunto, certo? Depois, você vai fazer uma triagem, né, do material, né? Qual é o material que eu posso vamos dizer assim, me direcionar para começar a escrever sobre a minha introdução. Certo? Então, é outro passo. Certo? Depois disso, né, dessa triagem, você vai fazer um levantamento de ficha do material. Né? O que é o levantamento de fichamento desse material? Né? O que é que eu posso, desse artigo, né, atribuir como parâmetro para eu jogar na minha introdução? E aí, em seguida, você, através dessa introdução, você começa também a fazer a redação da revisão literária, né? Que é um capítulo à parte, né, da introdução. Né? É um capítulo à parte da introdução, porque você vai fazendo simultaneamente tanto a introdução, como você já vai fazendo também, né, através de tópicos, a redação da revisão literária, certo? Que também pode ser chamado de revisão fundamental, redação, né, fundamental, né? Outra parte também, né? Revisão literária, Revisão integrativa. como é, Eduardo? Integrativa. Revisão integrativa. Então, tem vários nomes que pode ser relacionado nesse tópico. Certo? E aí, como isso é ciclo, né, sempre está em mudança, certo? Então, isso, né, aí cabe o pesquisador, o orientador e outras pessoas, né, e de acordo com você vai falando, pesquisando, falando com o orientador, isso é ciclo, sempre vai ter mudanças, né? Então, por isso que o que não muda é o agente do envolvimento do pesquisador, né, que é ali a temática propriamente dita, e a definição, né, do tema, né, a metodologia da pesquisa. Né? Praticamente isso não muda, mas os demais, isso é mutável. Né? É o que chamamos de PDCE, né, PDCA, né? Que é programação, análise, ação e reanálise. Né? Então, isso acontece continuamente. Certo? Vocês vão estar sempre em volta, né, no PDCA. Então, segundo, né, Ganga, né, 2011, após a revisão bibliográfica, que constitui o ponto de partida para a redação da introdução, né, o pesquisador deve delinear um método suficientemente robusto para mensurar o problema e alcançar o objetivo definido. Se o objetivo ali é trazer, né, uma solução para aquele problema, então você tem que mostrar definitivamente como é que você vai fazer os objetivos ali para. E aí você vai ter tanto o objetivo principal como o objetivo secundário, né? O secundário a gente chama também de específicos, certo? Então, contextualização do tema. Então, a contextualização corresponde à apresentação do cenário em que o problema de pesquisa está inserido, né? Até falei aqui, né? A problemática, né? Você vai contextualizar ali o tema através, né, da introdução. Claro, respaldado numa revisão literária brevemente feita. Então,
Exemplo, aproveitamento do resíduo de óleo vegetal para a produção de biodiesel em pequenas comunidades, né? Aqui seria a contextualização do tema. Então, estratégia para fazer esse tema ser abordado, né? Então, trazer dados, problemas, né, atuais, tendência e lacuna existente, né, numa comunidade X, né? Se você aferir qual é a comunidade, então, naquela comunidade você tem que trazer dados. Na comunidade tem 300 pessoas, né? O problema atual daquela comunidade é que não há uma coleta seletiva, então todo o óleo ele é descartado, né, no solo, certo? E aí, qual é a tendência? A tendência é que aquele solo, né, ele contamine o lençol freático, certo? E a comunidade utiliza, né, muito de ônibus coletivo, né, ônibus rurais, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Então, uma das medidas é exatamente você lacunar, né, trazer a relação desse contexto, certo? Então, o objetivo aqui, você vai ter o objetivo geral, né, que é o objetivo principal, e você vai ter o objetivo secundário, né, que é o objetivo específico, né? Então, para eu poder, né, alcançar o objetivo geral, é necessário fazer, né, os objetivos específicos. Então, ambos devem ser claros e diretamente relacionados ao tema, certo? Aí eu posso trazer aqui como objetivo um exemplo, né? Então, expressar de forma ampla a intenção geral da pesquisa é a meta principal que o pesquisador deseja alcançar com o estudo, né? Então, como um objetivo geral, você vai ter as características. Então, deve, né, ser abrangente e mais genérico, resume a finalidade do trabalho, relaciona-se diretamente com o problema da pesquisa, né? E aí aqui é um exemplo, analisar a viabilidade da produção de biodiesel a partir de óleo vegetal residual proveniente do restaurante universitário, né, da comunidade X, né? É bem geral. Então, para alcançar os objetivos geral, é necessário alguns objetivos bem específicos, né? Então, nesse caso aqui, representar os passos concretos e delimitar que orientam a execução da pesquisa, são desdobramentos, né, do objetivo geral, né? Então, detalhados, então, como característica, detalhados e direcionados, definidos em etapas sequenciadas, né? Então, você vai ter objetivo, sempre objetivo, você vai ter um objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, então ele é um cronograma, né? Então, ele é sequenciado, certo? Os objetivos específicos. Devem ser mensuráveis e executáveis, né? Então, devem ser executáveis esses objetivos específicos. Exemplo, quantificar o volume de óleo vegetal residual coletado mensalmente. Depois, avaliar as características físicas e químicas daquele óleo. Depois, testar o processo de produção de biodiesel. Depois, né, outra etapa que poderia, né, enquadrar, né, no objetivo específico, né, produzir, né, produzir o biodiesel. Depois, caracterizar o biodiesel. Depois, outra etapa, né, enquadrar o biodiesel nas resoluções da ABNT, certo? Ou nem a ABNT, da ANP, né? Então, são etapas que caberia também aí como objetivos específicos. E relacionado à justificativa, né, e relevância, né, eles estão interlaçados entre si, ok? Na justificativa destaca a relevância do tema escolhido, então você vai se aprofundar e debater, né, e justificar por que está estudando aquele tema.
deve responder por que a pesquisa é importante para a sociedade, né? Por que você está fazendo aquela pesquisa. E aí uma pergunta você faz, né? Quando está escrevendo a justificativa. Por que esse estudo é importante? Aí você vai respondendo de acordo com essa pergunta, certo? Opa, travou aqui para mim, só um minutinho. Pronto, a outra parte, exatamente, né, você deve dar, né, destaque à contribuição científica, tecnológica ou social da sua pesquisa que está sendo desenvolvida. Opa, não compartilhei aqui. Certo? Como eu estava falando, você precisa dar destaque, né, à contribuição científica, tecnológica ou social da sua pesquisa, né? Mostrando que aquela pesquisa que você está desenvolvendo é importante e, claro, né, se tem algum empecilho, né, alguma, vamos dizer assim, alguns contras, né, que aquele assunto que você aborda pode trazer e traz, né, você também pode trazer aqui na justificativa. Aí um exemplo aqui, exatamente trazendo aos tópicos que eu estou mencionando, principalmente aí na minha área, que é biodiesel, né? Então, por exemplo, na parte, né, acadêmica, ampliar o conhecimento na área de energias renováveis. Então, eu posso colocar lá na minha justificativa, né? Se o assunto é literário, então eu posso dizer assim, não, esse trabalho é literário, então a relevância, né, para a sociedade é exatamente porque vai ampliar o conhecimento na área de energias renováveis ou na área de biocombustíveis, certo? Na área social, também posso relacionar, promover a educação ambiental na comunidade. Então, eu posso colocar como justificativa e relevância do meu trabalho, mostrando que eu estou educando aquela comunidade, né, na área do biodiesel, certo? E na área tecnológica, eu posso dizer que eu estou utilizando uma tecnologia nova. Por exemplo, se eu for produzir biodiesel, né, de óleo residual, utilizando como catalisador um catalisador que pode ser várias vezes reutilizado, né, sem perder a sua eficiência, aí eu mostro que aquela gestão de resíduos, né, tem uma inovação porque o catalisador utilizado ele mantém sua eficiência produtiva várias vezes, né, sendo várias vezes reutilizado. Então, trazendo uma parte econômica e tecnológica para aquela produção. Pois bem, de modo geral, galera, era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês em termos cronológicos, né, mostrando a contextualização do tema, mostrando por meio de objetivos, né, e mostrando a justificativa e relevância daquele tema. Alguns trabalhos, né, alguns trabalhos de conclusão de curso, isso mostra por tópicos, certo? Principalmente em monografia, você pode colocar isso separado, né? No nosso caso, como ele é um artigo, né? Então ele não traz separadamente isso, né? Mas ele traz esse cronograma, ele traz essa ordem, né, bem definida, tá certo? Perguntas? Dúvidas? Não, professor, só queimar a pestana e É, produzir. o que resta é ler, né? Ler muito, se aprofundar em vários artigos, né? Sobre aquele assunto que vocês estão abordando. E aí, na medida do possível, né? Ir conversando com o orientador de vocês. Tá certo?
Ok? Tá certo, Então, professor. um Achei bem, abraço. bem produtivo, professor, e a parte da introdução, porque já me deu uma noção bastante como é que eu posso iniciar meu trabalho. Eu estava meio perdido por onde eu começava. Eu achei interessante essa parte da introdução que o senhor botou aí. Aí mais tarde você vai colocar no Siga, né? Esse É, slide pra gente dar uma olhada. vou colocar agora, não siga a gravação, né? Como não aparece simultaneamente para mim, né? Leva um tempo, ok? Aí, na medida do possível, eu vou colocar também a gravação lá no Cigar. Mas agora isso aqui eu já vou colocar, ok? Certo, senhor. Valeu. Pois um abraço, até próxima semana, tá certo? Boa semana, Valeu, professor. professor. Bom feriado aí, professor. Bom.